O que me traz à tribuna hoje, senhor presidente, é um tema crucial, porque hoje a situação dos municípios e dos estados, na sua maioria, está, do ponto de vista financeiro, numa situação absolutamente insustentável, uma crise que se agravou profundamente, inclusive atingindo a própria estabilidade da federação. Essa crise se agrava na medida das dificuldades financeiras desses entes federativos. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou as mudanças do indexador da dívida dos estados, que tinha sido aprovada aqui no Senado Federal. Por 461 votos a 7, o projeto de lei obriga a União a realizar até 31 de janeiro do ano que vem a mudança do indexador da dívida de estados e municípios com o governo federal. Os deputados confirmaram também uma emenda do Senado, relatada aqui pela senadora Marta Suplicy, a emenda do senador José Serra, autorizando o repasse de até 70% dos depósitos judiciais, o uso desses recursos para os estados e municípios usarem em investimentos. Mas o que preocupa mesmo é que, até na abertura do 35º Congresso dos Prefeitos Municipais em Porto Alegre, reunindo a FAMURGS, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, não é outro assunto a não ser a questão do Pacto Federativo e da crise que vivem esses entes federados. E, evidentemente, o tema crucial agora, na posse, inclusive, do nosso novo presidente da FAMURGS, a quem eu saúdo, o prefeito Folador, é dizer que os prefeitos que esperavam o cumprimento de um acordo feito pelo governo federal. Aliás, o senador Humberto Costa, na liderança do governo, teve uma habilidade grande de negociar com o relator, agora ministro Armando Monteiro, um aumento a emenda constitucional de minha autoria, com o apoio de vários senadores, 2 pontos percentuais na receita do Fundo de Participação dos Municípios, que era decorrente do acréscimo do IPI e do Imposto de Renda. Foi uma grande engenharia política, o senador Humberto tem um papel relevante, reconheço, o senador Armando Monteiro como relator também, e é preferível, como se diz no ditado, um pássaro na mão do que 2 voando. Tínhamos pedido 2 pontos percentuais, o governo sinalizou com 1 ponto percentual. Pagáveis, meio ponto percentual em 2015 e o restante em 2016. Aceitamos tudo isso, mas o governo ou a Receita Federal ou a área financeira, mais uma vez, encontra uma fórmula de fazer uma pedalada no recurso para as prefeituras e usa o ano fiscal, julho de 2014, como quando foi aprovada a lei, para só aplicar não 0,5 ponto percentual neste ano, mas 0,25, ou seja, metade daquilo que estavam aguardando as prefeituras municipais. Exatamente é uma quebra de um acordo feito com as prefeituras e, por isso, agora, as entidades que representam os municípios, seja a CNM ou a Frente dos Municípios, pedem um aporte de pelo menos R$1 bilhão como forma de complementar o total que era esperado, anunciado, calculado pelas prefeituras municipais. Como senadora municipalista, que integro com muita honra aquela comissão especial criada pelo presidente Renan Calheiros para examinar as medidas para fazer uma reforma nesse Pacto Federativo, para atenuar as dificuldades vividas por estados e municípios, tenho a honra de fazer essa coordenação. Já entreguei ao relator geral, senador Fernando Bezerra, e sob a presidência desta comissão do também combativo senador Walter Pinheiro, as propostas dos municípios que nós colhemos junto à Confederação Nacional dos Municípios e junto à Frente dos Municípios, respectivamente os líderes Paulo Zilkowski e Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, que preside hoje a frente. Então, nós colhemos isso, definimos já um calendário, mas isto cai como uma bomba nas finanças municipais, porque a maior parte das prefeituras municipais do país, que tem até 20 mil habitantes, dependem, senador Blairo, o senhor foi governador do Mato Grosso, dependem, digamos, essencial e crucialmente do FPM para sobreviver. É a principal fonte de receita dos municípios no seu estado do Mato Grosso, não é diferente do que no meu, o Rio Grande do Sul, ou da Paraíba, do Cássio, ou do Pará, do senador Flecha. Então, é nessa medida que nós estamos preocupados, o Pernambuco do senador Humberto Costa, ou nós estamos preocupados exatamente com esse não cumprimento de um acordo que foi firmado com os municípios. Agora,
ficam as finanças municipais penduradas no pincel por, de novo, um não cumprimento de uma regra que havia sido firmada aqui no Senado Federal, num trabalho intenso na Comissão de Assuntos Econômicos, e que eu trabalhei, porque tive a autoria, mas com apoio, claro, dos senadores e das senadoras, que igualmente entendem a necessidade dos municípios. Quando a emenda ainda era uma proposta, foi negociado com o Congresso Nacional e com o governo federal o repasse de 0,5 ponto percentual, como eu disse, nesse ano de 2015, e outro 0,5 ponto percentual em 2016, perfazendo aquele 1 ponto percentual, que era o que nós tínhamos negociado, já que reduzimos a metade. Esse primeiro 0,5 ponto seria sobre o total da arrecadação dos dois tributos que compõem o FPM, o Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados, entre junho de 2014 a junho de 2015. Mas o artigo 3º da Emenda Constitucional 84 diz que esta arrecadação será entre janeiro de 2015 e junho de 2015. Portanto, apenas 6 e não 12 meses, como era esperado. Com essa interpretação, o primeiro repasse do aumento conquistado é estimado em 954 milhões de reais. Os demais 950 milhões de reais, correspondentes aos 6 meses do exercício passado, estão sendo pedidos pela Confederação dos Municípios em forma de apoio financeiro aos municípios. A entidade marcou uma reunião no Palácio do Planalto para lembrar ao governo que não foi essa a negociação e para pleitear este apoio financeiro, pois os prefeitos esperam receber 0,5 ponto percentual de 12 meses e não da metade. Ao chegar aqui o nosso relator-geral, Fernando Bezerra, eu queria dizer, caro senador, essa situação agora, com este corte de 0,5 ponto, quer dizer, 0,25, quando se esperava nesse primeiro semestre já as prefeituras receberem o 0,5 ponto percentual e não 0,25, do que foi acordado no ano passado, quando votamos essa matéria, casualmente nas mãos de 2 pernambucanos ilustres, o senador Armando Monteiro, o relator, e o senador Humberto Costa, o líder do governo. Eu penso que isso constrange não só a política, mas financeiramente, sobretudo, as finanças dos municípios. E eu queria, com a sua presença aqui, saudá-lo por ter já alinhado. Tenho aqui a planilha dos temas, como coordenadora dos temas municipais, e Vossa Excelência, ex-prefeito de Petrolina, é dizer que nós agora vamos trabalhar nesta agenda com o empenho necessário para até pelo menos o mês de setembro tenhamos concluído esse trabalho. Estão entre eles a PEC 78, que prorroga a vigência dos percentuais mínimos destinados à irrigação, a PEC 73, de 2015, permitindo que a entidade de representação de municípios no âmbito nacional possa propor a DIN e a ADC. A PEC 33 de 2014 insere a segurança pública entre as competências comuns da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. O PLS 277, que é complementar, que altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para prever que a revisão da base de cálculo do IPTU e a atualização monetária dos valores que a compõem constituem requisitos essenciais da responsabilidade da gestão fiscal. E ainda mais, o PLS 501, complementar, determina a incidência do ISS sobre o rastreamento e monitoramento de veículos. E, por fim, o PLS 425 prorroga o prazo para disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos sólidos, que é a famosa erradicação dos lixões. Esta agenda, eu diria, é a agenda mínima, essencial e fundamental, que foi com muita engenharia política feita e construída pelo senador Fernando Bezerra, e que nós aqui no Senado faremos todo o empenho, tenho certeza, com o apoio do presidente Renan Calheiros para fazer a votação desta agenda. Muito obrigada, senhor presidente, pela oportunidade de voltar a esse tema federativo que, ao meu juízo, é tão grave quanto a crise econômica e a crise política do país. É muito sério o que nós estamos vivendo nessa crise, com debilidade financeira aguda dos municípios e dos estados. Muito obrigado.